طيب نعمل مقدمة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Estamos quase na etapa final do mês de Ramadã. Logo entrarão os 10 últimos dias do mês de Ramadã. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala tenha aceito aquilo que nós fizemos e que nos dê a força para aumentarmos as nossas ações nesse mês e que sejamos aceitos, inshallah. Nós estávamos na Surat al-Hujurat, estávamos parando um pouquinho sobre tafsir dela para falarmos um pouco sobre algumas regras em Ramadã. Nós falamos sobre o zakat, sobre sadaqa, e eu acho que tem mais perguntas, se quiserem já para completar também sobre essa questão. Chefe, se alguém me deve, eu preciso tirar zakat, posso dar o dinheiro para descontar essa zakat de alguém que fala assim, ó, o que você está me devendo fica como zakat? Uma pessoa que está me devendo e ela necessita, e eu preciso tirar o zakat. Essa pessoa que necessita, ele merece levar o zakat, porque ele é um dos endividados ou um dos pobres e necessitados. Eu particularmente não posso chegar e falar para ele, olha, você me deve 5 mil reais. Então fica por isso, esses 5 mil reais eu considero como zakat e fica para você. Isso não pode. A não ser que eu pegue 5 mil reais de zakat para pagar para ele, ou que alguém pague para ele esses 5 mil reais, aí ele me paga, depois eu posso dar para ele. Porque ele não tem condições, então como é que eu vou descontar algo que ele não tem condições? Isso já é algo perdido. Mas eu posso dar ideia para ele, ó, eu vou te dar, você quer me devolver? Não, aí você está levando por um lado que não é correto, né? Zakat, na realidade, você tem que entregar na mão da pessoa e a pessoa tem que sentir que está na minha mão o zakat. Talvez ele pague para você, talvez pague para outro, talvez ele pague para coisas mais que tem mais necessidade. Às vezes ele está passando fome, os filhos dele estão passando fome em casa. E ele fala, a prioridade é eu pagar para sustentar os meus filhos e depois eu vou te pagar. Eu não tenho condições agora. Talvez tenha uma outra pessoa que deve há muito mais tempo e está cobrando ele e talvez possa prejudicá-lo, então ele fala, eu pago o outro e depois eu pago para você. Então você entrega para ele o zakat e ele depois divide, ele te paga a sua dívida, ele paga a dívida do outro, ele paga em outro lugar, porque zakat, como nós falamos em árabe, labudda min at-tamlik. Eu tenho que entregar na mão da pessoa que eu dou o zakat para ele se apoderar do zakat e depois ele decide. E por isso as pessoas falam, eu posso pagar o zakat no iftar sa'im? Eu falo para ele, olha, vai lá para você comer um iftar sa'im. Talvez essa pessoa, esse pobre, ele vai lá e come. Às vezes a necessidade dele é outra, não é um iftar. Às vezes a necessidade dele é um leite para o filho que é recém-nascido, às vezes para um remédio que ele necessita, às vezes para uma coisa que você não imagina, que é mais necessidade do que um iftar sa'im. E por isso que nós temos que entregar na mão dele e ele faz o que ele quiser. Agora, a sadaqa é diferente, como nós falamos. Você faz iftar sa'im, é uma sadaqa. Você dá algo para uma pessoa, olha, eu vou te dar roupa, vou te dar isso, vou te dar uma caridade e tal. Essas sadaqat, que nós falamos na aula passada, elas não têm fim. E por isso que o Rasul alayhi salatu wassalam, quando ele fala sobre as portas do paraíso, ele fala فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ نُودِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. أهل الصدقة não é uma pessoa que chega, quando dá o zakat, ele faz as contas dele, aí paga o zakat, deu 5 mil reais, está aqui os 5 mil reais. Eu faço uma sadaqa al-fitr, e mais uma sadaqa, e acabou. Esse daí não é min ahli sadaqat. Esse não é uma das pessoas que são chamadas pela porta do paraíso, que se chama Babu as-Sadaqa. Min ahli sadaqa, a pessoa que seja
como nós falamos, ele se ambientou com a caridade. Isso significa que diariamente ele faz essas caridades. Ou a maior parte da vida dele, ele faz caridades. Tem pessoas hoje que falam, mas eu já fiz bastante. Eu já dei muito. Muitas pessoas você fala, olha, tem uma pessoa necessitada. Já dei bastante. Aí procura outro. Salaf al-Salih, aqueles que nos antecederam, eles faziam, nós citamos um exemplo, uma pessoa que fazia diariamente, se ele não achasse um dinheiro, algo para dar, ele pegava uma cebola, uma bolacha, qualquer coisa, e ele dava como sadaqa. O importante é não passar um dia. Subhanallah, hoje estava lendo uma história, uma pessoa que mandou assim, uma pessoa que faleceu, o vizinho dele foi chorar por ele a mais do que a própria família. E perguntaram para ele, mas por que você chora tanto por esse vizinho? Ele é um vizinho apenas, não é parente, não é... Você ficou mais triste do que a própria família. Ele falou, quando eu mudei para esse lugar, para ser o vizinho dessa pessoa, eu era uma pessoa pobre. Hoje, depois da morte dele, eu me tornei uma pessoa que paga o zakat. Eu sou uma pessoa rica graças a esse meu vizinho. Imagine quantos benefícios que ele teve. Esse vizinho não falou, tá bom, já vou dar um sustento para ele, vou dar uma coisa tal. Não, ele tornou essa pessoa que ele está dando para ele, e ninguém sabia disso. O próprio vizinho está contando depois da morte dele. E por isso que, subhanallah, a pessoa tem que sempre estar preocupada com a questão da sadaqat, do zakat, e não tentar ir dos lados, né? Não, será que se eu der aqui o meu zakat é aceito e tal? Não, dê de uma forma correta e dá, em cima disso, dá sadaqat também, né? Para que a pessoa que esteja levando, subhanallah, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele é generoso, Al-Karim, dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, dos tributos de Allah subhanahu wa ta'ala, o generoso, o akramul akramin, ele é o mais generoso dos generosos. Isso significa o quê? Que se você der algo para as pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala é generoso, você está dando por causa de quem? De Allah. Você fala caridade, fi sabilillah, por causa de Allah. Eu pago zakat porque Allah me ordenou. Rasul alayhi salam, ele fala, ma naqasa malun min sadaqa, nunca diminui um dinheiro ao ser tirado uma sadaqa. O profeta Muhammad sallam, ele confirmou, ele disse bal yazid, bal yazid, bal yazid, mas isso aumenta e aumenta. Ele confirmou 3 vezes que a sadaqa, ela aumenta o seu patrimônio, os seus benefícios. Isso significa o quê? Que a pessoa tem que sempre estar dando. Alguns Salaf al-Salih, eles entenderam isso. Layth ibn Sa'd, um dos tabi'in, uma das pessoas que veio depois do Sahaba, ele disse, era uma pessoa rica, mas a riqueza dele, ele sempre colocava em caridades. Ele disse, eu nunca paguei um zakat. Imagina uma pessoa rica, nobre, devota a Allah subhanahu wa ta'ala, nunca paga o zakat. Como que é isso? Porque ele não deixa com que o dinheiro dele fique 1 ano naquele valor que é estipulado por zakat. Durante o ano, aquilo que entra, ele faz de caridade. Aquilo que entra, ele faz de caridade. Allah subhanahu wa ta'ala dá mais e mais para ele. Então ele nunca tem um mês que ele começa a contar, esse mês eu me tornei rico, então daqui a 1 ano eu vou dar o zakat. No outro mês, ou no 3º mês, ou no 4º mês, toda a riqueza dele vai embora. Então ele começa tudo de novo. Antes de chegar 1 ano, ele já manda a riqueza toda, ele dá em caridades. Subhanallah, é uma pessoa conhecida como, na época dele, era um dos mais ricos, só que não pagava o zakat. Como que não pagava o zakat se ele dava toda a riqueza dele? Allah subhanahu wa ta'ala é o mais generoso dos generosos. Se essa pessoa for generosa com com os servos de Deus, Deus será mais generoso com ele. É isso que nós deveremos ter, a crença em Allah subhanahu wa ta'ala em relação a essas questões. Tá. Mais alguma pergunta? Fiz uma pergunta do chat depois dela.
tá. شيخ فينا نشيل إسا زكاة الفطر ولا منأخرها لآخر رمضان؟ طيب. Em relação a Zakat al-Fitr, tem vários hadith que falam sobre Zakat al-Fitr, quando que nós podemos tirá-la. Alguns ulama, eles levaram esse hadith que Zakat al-Fitr, que ela é uma obrigação de nós tirarmos um valor, um sa' de alimentação, ou o valor equivalente a um sa' de alimentação. Tem os que falaram que seria antes do Eid por um dia, porque o profeta Muhammad sallam, ele disse no hadith: "Ughnuhum fi hadha al-yawm 'an as-su'al", façam com que eles se contentem, os pobres, nesse dia, de não precisarem pedir para as pessoas. Então vocês vão lá e entreguem para eles Zakat al-Fitr. Os ulama, eles disseram que tem os hadith que falam que é para tirar um dia ou 2 dias antes do Eid, porque o motivo disso é que no dia do Eid ele tem que ter essa riqueza dele para ele participar com as pessoas da maneira que as pessoas participam também, comprar coisas para os filhos dele, para a família dele, para ele mesmo, para ele ser uma pessoa feliz também no dia do Eid, da maneira que os ricos também são felizes. Outros ulama, eles falaram que o motivo do Zakat al-Fitr é a entrada do Ramadã. Então você pode já do início do Ramadã dar Zakat al-Fitr, não há problema. Então nós podemos, hoje nós falamos, eu posso tirar Zakat al-Fitr antes dos últimos dias de Ramadã? Sim, pode tirar, porque tem uma escola que fala sobre isso e é considerada. Então se eu quiser tirar hoje e não esperar na última semana, eu tiro hoje o Zakat al-Fitr e não há problema. Se eu tirei na semana passada, não há problema. É importante que seja dentro do mês de Ramadã. Qual o valor esse ano? Olha, o valor, nós tínhamos falado sobre o valor do Zakat al-Fitr, onde o profeta Muhammad sallallahu ele disse: "Sa' min tamr, ou sa' min sha'ir, ou sa' min burr". É um sa'. O que é o sa'? O sa' é uma medida no tempo do profeta Muhammad sallallahu que ela equivale a 4 palmas na mão de uma pessoa média, que não seja pequena e nem muito grande. Então são 4 palmas de alimentação. Então você tira, tipo, hoje, a alimentação no nosso tempo, que a alimentação que se espalhou, que as pessoas mais assim comem no dia a dia, é o arroz. O arroz e o feijão. Então nós temos o que? O arroz. O arroz, quanto que eu tiro? Eu tiro 4 palmas de arroz. Tá? Então só são 4 palmas. Então você pega um monte de arroz aqui, você tira 1, 2, 3, 4. Quanto que dá 4 palmas de arroz? 2 palmadas. Isso os ulama, eles mediram e colocaram, eles são muito detalhistas em relação a isso, porque isso é uma adoração. Tem os ulama que mediram e falaram, no máximo onde pode chegar, onde os ulama disseram, 700 gramas, menos que 1 quilo, né? Então são 4 vezes 7, quanto que dá? 2 quilos, 2 quilos e 800, não é? 2 quilos e 800, isso no máximo. Até tem um dos sábios em Medina aqui que ele fez o sa', comparando ao sa' no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa medida ele tem, e deu 1,44 kg, quer dizer que é a menos, né? Que depende também do arroz, depende do trigo, depende da cevada, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, mas a gente chega no máximo que seja 2,8 kg. 2,8 kg. Vamos lá, vamos colocar que a gente pegue numa medida que chegue a 3 quilos. A mais que 3 quilos eu acho que não tem, porque basta você chegar e colocar essa medida e coloca na balança, tira o arroz aqui, se você tiver as suas mãos normais, tira e coloca na balança, vai dar de 700 para baixo, 650, 690 e tal, até 700 gramas, tá? Então aqui vai dar no máximo 2,8 kg. Vocês que são mulheres e fazem as compras de casa, vocês sabem qual que é o preço do arroz hoje? 5 quilos, R$37. 32 eu vi. 32, aí já tem... Eu vi por R$29,90. Tem a divergência no preço.
há tipo arroz número 1, arroz número 2, tem arroz não sei o quê. Prato fino. Tá, prato fino. Tá, em qual que eu levo? Qual que é a medida que eu levo? O melhor? O médio. Mas o médio. Porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Min awsati ma tut'imuna ahlikum." É do médio do que vocês dão para os seus familiares. Então, o médio que seria, tá, vamos colocar aquele de 35, né? Aí o quilo quanto que fica? Quanto que é o quilo? 5 reais? 6 reais? R$7. 7 reais? 7 reais eu acho esse é o arroz número 1, não é? Check? É o arroz número 1. Então você tem, no máximo chega a 7 reais. Nos quilos aqui, no máximo chega a 3 quilos. Nós falamos 2.800. Mas vamos chegar e colocar a mais. 3 quilos. Então 7 vezes 3, 21 reais. Tudo bem? 21 reais. Então Zakat al-Fitr equivale a quanto? 21 reais. Esse é o mínimo. Tem pessoas que estão falando, tem pessoas por aí que estão colocando 30 reais, 25 reais. Vocês têm que... Nós colocamos aqui no máximo 21 reais. Sempre quando eu coloco, estipulo algo para ser pago, eu estipulo sempre levando em consideração o lado do pobre. Entendeu? O lado do pobre. Eu falo, mas por que você não coloca 25 e 30? Não, isso daqui é uma injustiça se eu colocar a mais. Por quê? O pobre será injustiçado. De que maneira? Porque ele deve pagar também. Então imagine um pobre que tem 5 filhos, 6 filhos e ele, a esposa, 8 pessoas. 5 reais vão fazer diferença para ele, não vão? Fazem diferença. O arroz, é uma pergunta boa aqui. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse sá de cevada, ou sá de trigo, ou sá de tâmaras. Por quê? Essa era a comida normal no tempo do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Agora a gente considera isso no lugar onde você está. Talvez o lugar que eu estou não existe tâmara, ou a tâmara é cara, ela é importada, então ela não é da alimentação do nosso povo. A tâmara nós podemos considerar no Iraque, é um país de tâmaras. A Arábia Saudita é um país de tâmaras. A Argélia é um país de tâmaras. Aí lá você considera como alimentação. O Brasil aqui não é um país de tâmaras. Então você desconsidera a questão das tâmaras. Por quê? Porque não é o normal. Qual que é o normal aqui? O arroz. Arroz e feijão. Então você leva em consideração o quê? O arroz. Então às vezes você vai chegar num país, talvez na África, que não tem nem o arroz, e nem a tâmara, e nem a cevada, e nem o trigo. Aí você fala, mas o que eles comem? Aí a gente vai ver lá, qual que é a comida, aquilo que é o mais normal entre eles. E a gente compara com isso e coloca esses quilos. Tudo bem? Agora se a gente for considerar, lá, 3 quilos de tâmara, com certeza vai sair a mais. Mas aqui não é o caso, né? O caso aqui é o arroz. Então o arroz aqui é... Zakat al-Fitr vai chegar a 21 reais, isso no mínimo. Isso nós falamos para o pobre, você tem que, se você tiver 5 filhos, então você 21 reais vezes 5 e paga esse zakat. Ou em arroz ou em dinheiro. Pode ser em dinheiro também para levar para o pobre. Agora, mas 21 reais para o rico, isso não vai fazer nada. Tá, nós falamos aqui é a taxa mínima. Agora o rico pode chegar e falar, a taxa mínima quanto que é? Muitas pessoas fazem isso, é 21. Eu vou pagar 100 por pessoa. Tudo bem, a seu critério. Só que eu estou determinando o valor mínimo por causa do pobre e não por causa de você. Você paga 100, 1.000, 2.000, fica a seu critério, e quanto mais você paga, é melhor, como nós falamos. Agora, nós vamos considerar o mínimo por causa de quem? Do pobre. Não pode passar por Salat al-Eid. Isso, não pode, porque antes do Salat al-Eid, antes que a gente reza o Eid, ela tem que ser paga. E por isso que é bom pagar um dia antes. E quem esquecer e está vindo no Eid, é bom ele chegar antes das pessoas rezarem o Eid para ele pagar e avisar.
avisar as pessoas que estão na frente da mesquita, olha, esse daqui é um zakat al-fitr, ele tirou, agora se eles distribuírem depois não há problema, o importante é que ele tirou, tá? E se ele deixar para depois do Eid, aí ele estará deixando de praticar uma obrigação, que seria zakat al-fitr, é uma obrigação e ele está pecando, é um pecado que ele comete. Mas como o jejum deixar? dele é válido. Não. O jejum dele foi válido. Foi válido, o jejum é válido, mas ele deixou uma obrigação. شايف على كل شخص بالعائلة بده يندفع هالبنور. Isso, por cada pessoa, seja ele criança, idoso, velho, novo, mulher, Quem homem. morreu não precisa. إذا حدا ميت بالعائلة ما بيندفع. Não, quem morreu, a gente não paga por ele. Se uma pessoa nasceu antes do Eid, a gente paga por ele. Tem que nascer, grávida não, né? Tem que nascer. Grávida não. E a gente pessoa não... que a gente está em casa, trabalha com a gente, serve também? Se for uma pessoa muçulmana e quiser pagar por ela, não há problema. Agora, se não for muçulmana, não é obrigado a pagar por ela. Você paga por cada muçulmano, pequeno, grande, idoso, tal. Tem até as pessoas que são idosas. E aqui tem uma regra também, uma pergunta que foi feita para mim sobre uma pessoa que é idosa e ela não consegue jejuar. O que nós fazemos? Aquele que não tem condições de jejuar permanentemente, esse paga uma alimentação por dia, por cada dia de jejum. Ele paga uma alimentação. Aí porque ele não tem condições de jejuar permanentemente. Então os médicos falaram, olha, você não tem condições mesmo. Agora, uma pessoa idosa que tem Alzheimer, ele não consegue mais saber das pessoas e tal. Esse nós pagamos também uma alimentação por dia por ele? ما الشرع يسير ماشي. Isso, esse não pagamos por ele porque ele não é consciente. Tudo bem? Então se você não precisa pagar uma alimentação por dia, da maneira que você não paga por uma criança que não pegou um recém-nascido, uma pessoa que tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, até a idade da puberdade, né? Mas geralmente as nossas crianças com 7, 8 anos já começam a fazer o jejum. Mas se ele não fizer, você não paga por ele, ele não é obrigado a repor. Depois da puberdade, até morrer, se ele for consciente, ou ele jejua, ou você paga por ele. Agora, se ele ficar inconsciente por um motivo ou por outro, então aí você não paga por ele e ele não é obrigado a jejuar. شايف بالنسبة للزكاة كمان إذا في حدا مجوز ومش بالبيت filhas, por exemplo, a gente paga por elas. Tá, se eu tenho um filho casado e ele tem a família dele, eu posso pagar por ele o zakat al-fitr? Você pode, mas é bom a pessoa consultar, olha, você pagou o zakat al-fitr? Não consegui e tal, não sei o que, eu vou pagar por você, não há problema. Não? A Gaza não tem condições nenhuma. O que chubiano é válido? Ahl Gaza, eles não têm condições de pagar o zakat al-fitr. Zakat al-fitr, ela é obrigatória à pessoa que possui uma alimentação dele, da família dele, e esse só sobrando na noite do Eid, aí se torna obrigado. Por isso que a gente fala, a pessoa que já tem alimentação, ele não tem mais nada, e de repente entra o zakat al-fitr para ele, ele pega e paga. Isso é o zakat al-fitr. Ela é diferente de zakat al-mal. Zakat al-mal tem as suas condições. Zakat al-fitr também não pode ser paga para todas as 8 tipos de pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala citou na Surah At-Tawbah. Somente poderá ser paga para quem? Para os pobres e necessitados. Não poderá ser paga para uma dívida, ou não pode ser paga para uma guerra, ou para isso e aquilo, não. Ela é paga somente para quem? Para pobres e necessitados. Para pobres e necessitados. Não. Aonde que paga? Para quem paga? Aí você que conhece, se você não conhecer as pessoas que merecem esse zakat al-fitr, e o certo é não sair da sua redondeza. As pessoas mais próximas, necessitadas, você paga para elas. Se você tem as pessoas próximas de você e não necessitam, você passa para outras. E você passa para outras, tá? Agora, se todas as pessoas estiverem
não tiverem necessidade, aí você pode passar para fora, né? Mas no começo você põe para onde? Para as pessoas mais próximas de você que são necessitadas. Ou entregar na sua mão, senhor, ما فيش entrega, في né? الجيب على صندوق لزكاة الفطر؟ Tem, com certeza eles vão começar a fazer e eles arrecadam e eles têm a lista deles também para ser distribuída para as pessoas que precisam. A pergunta lá antes que... Uma pessoa perguntou sobre o zakat, se ele paga todo mês o aluguel com uma pessoa. Ele pode tirar esse valor do zakat quando ele for calcular? Uma pessoa que paga o aluguel para uma pessoa todo mês, essa pessoa é necessitada? Ele merece o zakat? Se ele merece o zakat e é necessitado, e é muçulmano e tal, então ele pode considerar aquele dinheiro que ele tirar para pagar esse ano, o aluguel, ele dá para ele e fala, olha, paga o seu aluguel esse mês. Mas tem que ser exatamente para essa pessoa, para quem ele paga o aluguel? Porque ele pode estar ajudando a pessoa necessitada, mas ele, vamos dizer, ele pagou R$1.000 por mês, pagou 12 mil no ano. Ele Tá. pode tirar esse 12 mil do cálculo de zakat dele, mesmo que ele não dê para essa pessoa, para outra. Não, eu não posso, se eu estou pagando um aluguel para uma pessoa que é necessitada. Até os ulama, eles disseram, em primeiro lugar tem uma questão aqui. Eu vou pagar o aluguel de uma pessoa necessitada do zakat. Eu posso, se eu souber e ter a certeza do que realmente esse pobre, se eu der esse zakat, ele vai pagar esse aluguel. Eu pago diretamente, não há problema. A outra questão, a minha intenção quando eu tirei esse dinheiro, antes de tirar, se eu tive a intenção de ser o zakat, aí sim. Agora não, eu já paguei 12 mil durante o ano, eu posso considerar isso como zakat? A sua intenção o que foi? Você fez a intenção no começo? Não, mas eu posso fazer agora. Não é agora. Antes de você tirar, você intenciona. Então, se ele intencionou como zakat, sim, pode ser considerada se a pessoa merece. Se ele não intencionou, aí você não pode considerar isso como zakat. Eu dei por fulano 1.000, por fulano 100, por fulano tal, isso é o meu zakat. Não é assim. Antes de você dar o zakat, você tem que intencionar que isso que você está tirando é um zakat e que seja para uma pessoa que necessita o zakat. Tá? Mas aqui ele fala, Sheikh, que é a filha dele. Ele está pagando como se fosse aluguel da filha dele. Ah, a filha dele. Filha dele Já- é aquele masbur, filha. Isso já é diferente aqui. A gente fala, a pessoa com seus descendentes e ascendentes, eu não posso pagar o zakat. Por quê? Porque eles serão ricos se eu sou um rico. Eles são pobres se eu sou pobre. Então, se ela é necessitada, a minha filha, o meu filho, o meu neto, a minha neta, o meu pai, o meu avô, minha avó, são pessoas que têm um parentesco direto comigo. Essas pessoas eu sou obrigado a sustentá-las. Eu sou obrigado a pagar para elas o sustento delas. Os ulama, eles disseram, a não ser que esse meu filho, ou minha filha, ou meu pai, ele tem uma dívida, eu não sou obrigado a pagar a dívida dos outros. Eu tiro do zakat e pago a dívida deles, não há problema. Agora, como sustento, como aluguel, comida, bebida, necessidades e tal, isso não, eu não posso tirar do zakat e dar para minha filha ou para o meu filho. Tá aí? Isso o homem, a mulher pode. Até a mulher sim, a mulher pode dar até para o marido. Para os filhos tem divergência aqui. A mulher, ela pode dar para os filhos o zakat? Os ulama, eles disseram, se o pai for rico, aí não. Se o pai for pobre, aí ela pode considerar como zakat e dar para os filhos. Não há problema, porque ela não é obrigada a sustentá-los. Quem é obrigado é o pai. A mulher, vocês sabem que ela não tem obrigação de gastar sobre ela, sobre os filhos, sobre o marido e tal. Até nós falamos, acho que antigamente, sobre o hadith da Zainab, esposa do Abdullah ibn Mas'ud. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele foi e fez uma oratória com as mulheres, ele deu uma aula para elas e disse para elas: tasaddaqna,
façam bastante caridades. فإني رأيتكن أكثر أهل النار, que eu vi bastante mulheres dentro do fogo do inferno, então o que pode salvá-las é a sadaqa. Tasaddaqna. E elas começaram a tirar a sadaqa. Zainab, esposa do Abdullah ibn Mas'ud, era uma pessoa que tinha riqueza. O marido dela, Abdullah ibn Mas'ud, era uma pessoa pobre. Ele trabalhava para conseguir se sustentar e sustentar a sua própria família. Ela sugeriu a ele que se pergunte para o profeta Muhammad a.s. se eu posso te dar a minha caridade. Ele falou, pergunte você. Eu não vou lá perguntar e falar para o profeta se a minha esposa pode me dar a caridade dela. Então que seja você quem pergunta. Ela e mais uma outra mulher também. Vocês imaginem, quando o profeta Muhammad ele dava uma aula, como é que elas já, subhanallah, elas já colocavam em prática na hora, além de fazerem a sadaqa para o profeta Muhammad, o Bilal estava junto com o profeta Muhammad, até que o Bilal lhe disse que quando o profeta Muhammad ele falou sobre a sadaqa, aí as mulheres começaram, uma a tirar a sua pulseira, outra a tirar o seu colar, o seu brinco, a outra a tirar o seu colar, e o Bilal colocava a roupa dele lá e colocava em cima, né? Aí o profeta Muhammad ele distribuiu entre os pobres, e mesmo assim as mulheres voltaram para casa preocupadas, querendo fazer mais e mais sadaqa. Não se contentaram somente com aquilo, não, elas queriam fazer mais ainda. Aí Zainab, esposa de Abdullah ibn Mas'ud, ela foi até a porta do profeta Muhammad a.s., onde estava o Bilal, na porta. Era o porteiro do profeta Muhammad a.s. naquele dia. Aí ela disse para o Bilal, Bilal, pergunte para o profeta Muhammad a.s. se uma mulher pode fazer caridade do seu dinheiro para o seu marido. E não diga quem que sou eu. Ela não queria que ele soubesse que era ela. Aí o Bilal ele entrou até o profeta Muhammad a.s. e falou para ele, uma mulher na porta está perguntando se ela pode fazer caridade para o marido dela que é pobre. O profeta Muhammad a.s. perguntou, quem ela é? Aí o Bilal não pode falar não, porque quem está perguntando é quem? O profeta Muhammad a.s., não é qualquer pessoa. Aí ele disse, Zainab. O Bilal queria esconder uma parte, é Zainab. E naquela época tinha bastante mulheres que chamavam Zainab. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou, Ayyu Zainab? Qual da Zainab que ela é? Aí ele falou, Zainab, esposa do Abdullah ibn Mas'ud. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para saber a situação, se pode ou não, porque você tem que saber a situação de cada pergunta. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, diga para ela que pode fazer e é considerado, além de caridade, uma sila rahim, quer dizer que ela está dando para uma pessoa que seja um parente, né? Um parente que seria o esposo dela. Agora o esposo não, ele já não pode fazer caridade para a esposa, não é caridade, não pode dar zakat, que tudo que o homem faz dentro de casa e tal é uma caridade, mas não o zakat. Até o profeta Muhammad a.s. ele falou, até uma alimentação que você coloca na boca da sua esposa ou dos seus filhos é uma caridade. Allah considera isso para a pessoa como uma caridade. Olha a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, né? Agora, em relação ao zakat, aqui já pode ser feita da esposa para o marido. Se fosse outra Zena, qual seria a situação? Se fosse outra Zena, teria que ver se o marido dela era rico ou merecia o zakat ou não, né? Mais alguma pergunta? Bom, nem no... Tem uma pergunta, né? É que ele falou que se ele não pagar o aluguel dessa pessoa, essa pessoa não faz faculdade. Não é a filha dele mais, é para outra pessoa. Então ele está pagando o aluguel para outra pessoa que não é da família dele, porque se ele não paga, a menina não faz faculdade. Tá, não, aí pode considerar, mas ele tem que intencionar. Ele falou que intencionou. Isso, se intencionou não há problema. Agora uma pergunta aqui. Eu posso tirar o meu zakat adiantado? Tipo, eu tinha zakat de 5.000 reais para esse ano, já foi.
Agora vem uma pessoa necessitada e ela quer, ela está bem necessitada, tipo essa pessoa, ela precisa pagar uma faculdade dela, precisa pagar um aluguel dela, precisa pagar algo necessário para ela. E eu não quero fazer caridade, eu quero dar o zakat. Só que eu já paguei esse ano meu zakat. Eu posso adiantar? Sim. A pessoa pode falar, olha, eu vou tirar do meu zakat do ano que vem, só que ele intenciona e já tira e pode marcar ali na agenda dele. Eu já tirei R$1.000 de zakat do ano que vem. Chega no ano que vem, ele vai fazendo aquilo que ele pagou durante o ano passado e tira do zakat que ele deve pagar. Até os ulama disseram que pode adiantar o zakat 1 ano ou até 2 anos também. Isso por necessidade, se a pessoa tiver uma necessidade para dar esse seu zakat. E aí a gente incentiva mais e mais ainda a questão da sadaqa. A sadaqa, ela abre o coração da gente. Nós precisamos desses dias que os nossos corações sejam abertos. A misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, somente a gente vai sentir ela, vamos sentir aquilo, a aceitação de Allah subhanahu wa ta'ala quando os nossos corações sentirem isso. Porque se seu coração não sentir as adorações, isso é um mau sinal. E para você sentir, quanto mais você faz sadaqa, quanto mais você tenta beneficiar as pessoas de uma forma ou de outra. Tem pessoas que falam, mas eu não tenho, faça, nem que se for uma palavra. Uma boa palavra para uma pessoa é uma caridade também. Ajudar uma pessoa é uma caridade. Indicar às pessoas alguém que precisa e tal, também isso faz parte da caridade. Isso faz com que os nossos corações sejam sensibilizados. Se seu coração é sensibilizado, você vai sentir a realidade do seu jejum, a realidade da sua oração, a realidade da sua recitação, a realidade da sua sadaqa, a realidade do seu zakat, a realidade do seu jejum. Porque se você não sentir, a gente fala, eu jejuo, eu rezo, eu leio, eu faço súplica, mas não sinto nada. É como se fosse uma pedra. Precisa de alguma coisa que você faça. Por isso que a pessoa que sente o gosto, ele nunca mais deixa de fazer. E a pessoa, às vezes, tem pessoas que esperam. Tem o Sufyan al-Thawri, ele dizia, quando uma pessoa vinha bater na porta dele e diziam, tem uma pessoa na porta que está necessitada, ele falava, marhaban, que seja bem-vindo. Quem? A pessoa, marhaban biman ja'a li yutahhira dhunubana, seja bem-vindo aquele que veio apagar os nossos pecados. Até em outros momentos ele falava, marhaban biman yanqulu amwalana min darin ila dar, seja bem-vindo aquele que está transformando as nossas riquezas de um local para um outro lugar muito melhor. Então, até a gente citou a história do Layth ibn Sa'd, que ele não pagava o zakat porque não dava tempo dele pagar o zakat. Ele fazia como caridades e tal. Como é isso? Essas pessoas, elas sentiram dentro do coração delas qual que é o significado disso. A pessoa que não sente, ele fica lá, mas o que o Sheikh está falando? Sadaqa, zakat, é tirar o meu dinheiro, eu que esforcei, eu que tirei, eu que suei, eu que sofri, eu pegar e dar para os outros. Não é isso. Às vezes você sofre, você sua, você trabalha, você corre, você não consegue nada. Se você conseguiu, porque Allah determinou para você que você irá conseguir. E Allah, como nós falamos, Ele é tão generoso que uma mulher que veio para o Layth ibn Sa'd, quando ele estava vendendo mel, e ela pediu para ele, falou, olha, eu quero esse pote que você encha para mim de mel. Ele mandou uma jarra, falou, leve uma jarra para ela. Aí ela e as pessoas falaram, mas eu me contentava com esse potinho. As pessoas falaram, mas ele falou, ela está pedindo conforme a necessidade dela. Eu estou dando para ela conforme as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala que foram dadas a mim. Allah me deu tantas dádivas, eu não vou estreitar nas pessoas, não. Conforme a dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, eu entrego, e por isso que Allah subhanahu wa ta'ala dá mais e mais para a pessoa, né? Por isso que a gente fala, esses dias a gente tem que procurar as portas. Os dias de Ramadã,
nós temos que procurar quais são as portas que mais vão nos abrir, que Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir para nós. Nós temos que tocar todas as portas. Alhamdulillah, o jejum a gente está fazendo. É uma das portas que nós estamos tocando ali, no nosso jejum. É só preservar o nosso jejum. E preservar a nossa língua, as nossas mãos, nossos olhares, o ouvido, os pés e tal. Como nós falamos, o jejum real é aquele jejum que a pessoa preserva os seus órgãos para jejuarem junto com o seu estômago, né? Então, aí o seu jejum realmente, essa porta será levada em consideração se você fizer o seu jejum real. É uma das portas que vão se abrir através da caridade, através da sadaqa, através do zakat. Também eu dei uma sadaqa, eu senti um pouco, dá outra, dá mais e mais, vê, tenta, se essa porta realmente você sentiu um pouquinho, então que aumente essa dose, né? A vitamina que você vê que ela funcionou mais, vai tentando fazer, vai tentando dar mais ainda, né? Para ver se você fortalece o seu coração. O Coran, alhamdulillah, todas estão recitando o Coran que deve abrir mais também os nossos corações. Os nossos corações nesses dias, eles precisam do Coran, o Coran, subhanallah. Esses dias aí, muitas perguntas que estão chegando para mim sobre algumas palavras. As pessoas, quando começam a ler o Coran, a gente incentiva elas a entenderem. Uma das perguntas ontem, subhanallah, tem perguntas que às vezes você nem passa pela sua cabeça. As pessoas perguntam, e são irmãs. É uma irmã que ela mora fora daqui, né? Olha a pergunta dela, ela fala assim: Sheikh, eu estou lendo aqui, eu cheguei na Surah Taha. Surah Taha, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala sobre o pecado, sobre o Adam alayhi salam, quando cometeu o pecado no paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita que o pecado que seria do Adam alayhi salam e não da Eva junto, que o Satanás ele foi lá e sussurrou somente para o Adam e não citou a Eva, sendo que em outro versículo na Surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou os dois. Por que lá citou os dois e aqui citou somente um? Lá Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ, e o Satanás sussurrou para eles, لَهُمَا, para os dois. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ. Olha, uma pergunta, né, que faz com que a gente olha que o Coran, as palavras do Coran, eu falei para ela: olha, não há uma letra, um pingo no Coran, a não ser que tenha um objetivo, que tenha um porquê. E não temos uma letra, uma palavra no Coran que seja por acaso. Por que veio? Aqui veio uma letra a mais ou uma letra a menos, aqui lahuma, aqui ilayhi. Qual que é o motivo disso? Por que Allah subhanahu wa ta'ala colocou aqui lahuma e não colocou também aqui lahuma? Aí você vai começar a entender os versículos, as suras, né? Porque lá na sura que falou lahuma, Allah subhanahu wa ta'ala, ele estava falando sobre os profetas com seus povos, os profetas com as pessoas que atenderam e aqueles que não atenderam a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, os profetas com seus familiares, os profetas com tudo aquilo que passaram. Então Allah subhanahu wa ta'ala já citou a esposa junto com Adam alayhi salam, porque está sendo citado ali as pessoas que junto com o profeta eles participaram da história, sendo a família dele, o povo dele, aqueles que creram, aqueles que não creram. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele especificou ali, e por isso que Allah subhanahu wa ta'ala colocou lahuma, citou a esposa dele aqui, porque a história daquela surata, quando está falando sobre esses profetas, não estava falando especificamente sobre aquele profeta, mas sim estava falando sobre a história que passou aquele profeta junto com o seu povo. Por isso que Allah citou lahuma, dos dois. Surah Taha, Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele cita sobre os profetas, ele aqui não está citando sobre os povos dos profetas, mas sim Allah está especificando aqui cada profeta, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu ele, que ele tem, qual que é a posição dele, e não citou aqui os povos deles, não citou aqui as esposas deles, a família deles, não citou aqui os filhos deles, não citou se as pessoas creram, não creram e tal, não.
Allah subhanahu wa ta'ala está citando na Surah Taha somente a posição de cada profeta e que ele é. E por isso que aqui não caberia citar o que? A esposa junto. Só que a palavra ilayhi, sussurrou a ele, tem algo no meio, que tem junto à esposa também. Na língua árabe, se você se aprofundar na letra, nas palavras, você vai sentir esse significado. Então por isso que a gente fala, aqui é uma história que Allah subhanahu wa ta'ala quis algo, e aqui é uma história que Allah subhanahu wa ta'ala quis uma outra coisa. Aqui a palavra ela veio de uma forma, aqui a palavra veio de uma outra forma, conforme a citação de cada versículo e a citação de cada história e a citação em cada sura. Por isso que a gente fala, o Corão, subhanallah, se você ir lá, essa irmã ela percebeu o quê? Uma letra. Lahuma ilayhi. Ela viu a diferença. Quantas regras que tem no Corão? Quantas ordens tem no Corão? Quantas proibições tem no Corão? Quantas citações que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós, que nós devemos aprender e colocar em prática, que tem no Corão? Que quando a gente recita, nós temos que passar e parar e ver o que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós. O Corão aqui, ele realmente é uma das maiores portas que nós temos que entrar por elas. O Rasul alayhi salatu wassalam, ele em Ramadã, ele duplicava a recitação dele, não somente isso, até em Ramadã, até na sua generosidade. A Aisha radhiyallahu anha, ela dizia que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era a pessoa mais generosa para fazer o bem. قالت وكان أجود ما يكون, e mais generoso que ele era في رمضان, dentro de Ramadã. Se fora de Ramadã ele era uma das pessoas mais generosas em tudo. Chega o Ramadã, imagine o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia. Se você imaginar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fora de Ramadã, uma vez ele estava rezando, e o costume do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois da reza, ele sentar um pouco, fazer tasbih, fazer tahmid, takbir, suplicava, perguntava para os seus companheiros se eles tinham algo, esperava um pouco e tal. Esse era o costume do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, de sentar após a reza. Certo dia o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam estava rezando. Quando ele fez o salam, ele levantou rápido e foi correndo para sua casa. Os companheiros dele ficaram impressionados, mas o profeta Muhammad sallam não tem esse costume de levantar rápido e sair. Tem alguma coisa que aconteceu? Depois que ele voltou, eles perguntaram: ó mensageiro de Allah, tem algo que aconteceu com o senhor e tal? Ele falou: enquanto eu estava rezando, eu lembrei que tinha uma moeda que tinha chegado para mim, que estava dentro de casa. E essa moeda, ela me preocupou. E quando terminei a minha oração, eu levantei para tirar ela e fazer em doação, para não permanecer em casa. Que generosidade que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha. Não queria que sobrasse nada na sua casa enquanto tiveram necessidade. Uma pessoa que tem necessidade. Certo dia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio de uma batalha e as pessoas tinham grandes riquezas que estavam lá, e o profeta foi distribuindo, até que uma pessoa veio de fora, um beduíno, e disse: ó mensageiro de Allah, ele não era muçulmano, de quem que são essas ovelhas, esses camelos que estão nesse pasto? O profeta olhou para ele e falou: você gostou? Ele falou: sim. Ele falou: pode ir lá e levar, é tudo seu. O homem não acreditou. Ele foi lá e pegou e começou a levar, e olhando para trás: será que alguém vai vir atrás de mim? Será que é verdade? Será que não é verdade? Ele foi até chegar na tribo dele. As pessoas perguntaram para ele: mas que riqueza que você trouxe? De onde que você trouxe? Já a primeira palavra que ele falou: Ya qawmi, ó meu povo, idhabu ila Muhammadin fa aslimu, vão até Muhammad e se tornem muçulmano. فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. Ele faz doações como se fosse uma pessoa que jamais ele teme a pobreza. Ele não deixa nada com ele.
A generosidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se a gente for citar histórias, você vai falar, mas não existe no mundo inteiro alguém que possa chegar a 1/1000 do que era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ainda a Aisha, ela dizia: كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. Ele era mais generoso dentro de Ramadã. O que ele fazia mais em Ramadã? Subhanallah. Só fala. Isso significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele se esforçava mais e mais e mais ainda. E ela disse uma palavra que é importante: وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل. Ele era mais generoso quando o anjo Gabriel se encontrava com ele. Isso significa o quê? Que a pessoa, quando está junto com as pessoas nobres, as pessoas devotas, os amigos que incentivam, um incentiva o outro e fala: você fez uma doação, você recitou, você fez, você tal, que tal a gente fazer isso, que tal a gente fazer aquilo, que tal a gente não sei o quê. A generosidade, ela aumenta com a pessoa quando se encontra com pessoas de bem. Da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando se encontrava com Jibril, aquilo lá aumentava mais e mais, de procurar mais ações para fazer com que ele seja bem mais generoso. E assim nós deveremos ser, inshallah.